Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h57. Repita. 6h57. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 2 de março de 2021. Hoje é o Dia Nacional do Turismo, Dia da Oração. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A partir de hoje, a Prefeitura de São José dos Campos dá continuidade à imunização de profissionais e trabalhadores de apoio à saúde, bem como dos idosos com 90 anos ou mais, com a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. É preciso comparecer a uma das 40 unidades básicas, nas 5 unidades avançadas de saúde ou nas unidades da Casa do Idoso, com a carteirinha de vacinação que comprove o recebimento da primeira dose e documento com foto que contenha o CPF. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Coordenadora de Controle de Doenças da Secretaria da Saúde do Estado fala ao Jornal da Manhã sobre vacinação contra a Covid-19. Contribuinte de Jacareí pode negociar pela internet descontos de até 90% de multa e juros sobre dívida ativa. Conselho Nacional de Secretários de Saúde lista medidas e pede ação urgente por avanço da Covid. Petrobras sobe preços da gasolina e do diesel mais uma vez. Governo Federal reabre programa de renegociação de dívidas com a União. Técnicos da Anvisa inspecionam o laboratório indiano que produz Covaxin. Prefeitura de São José dos Campos inicia hoje audiência sobre a concessão do transporte. Flamengo desbanca o Palmeiras e assume liderança do ranking de clubes da CBF. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje vou falar sobre o acerto de um encontro entre IBAMA e FUNAI. Etnias indígenas procuram agricultores desses grupos de agricultura sustentável para melhorar a sua produtividade e sua produção. De novo, um tesoureiro do PT e um ex-diretor da Petrobras condenados na 13ª Vara de Curitiba. Dr. Davi Uip, que é do grupo de cuidados da Covid do governo de São Paulo, vai continuar processo contra o farmacêutico que divulgou a receita de hidroxicloroquina que ele tinha administrado para si próprio. E o Supremo, gente, incrível, soltou um sujeito que estava com 188 quilos de cocaína sob o argumento de que ele tinha bons antecedentes. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7:01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h03. Repita. 7:03. A Prefeitura de São José dos Campos dá início hoje a uma série de 6 audiências públicas para tratar do edital de operação do novo modelo de transporte público do município, previsto para ser implantado neste ano. As audiências começam sempre às 6 da tarde e irão percorrer todas as regiões de São José dos Campos. Além de hoje, elas serão realizadas amanhã e quinta-feira e nos dias 9, 10 e 11 de março. As audiências também poderão ser acompanhadas pelo Facebook e YouTube da Prefeitura. Hoje ela será realizada na região sul, no Centro da Juventude, na Rua Aurora Pinto da Cunha, número 131, no Jardim América. Agora 7:04. Repita. 7:04. Eu converso agora com a doutora Regiane de Paula, que coordena o controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Doutora Regiane, muito bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. E o meu assunto aqui é
é um único assunto, a falta de vacinas. O que aconteceu? Parece que agora foi normalizado, né? É isso? Não, nós não tivemos falta de vacina, né? Nós entregamos todas as vacinas que nós recebemos dentro de um planejamento que o Estado fez junto ao Programa Nacional de Imunização. Então, alguns municípios, por questões pontuais, ou porque adiantaram faixa etárias, enfim, tiveram em algum momento uma falta de vacina. Mas em todo o estado de São Paulo, inclusive nesse final de semana, nós trabalhamos incessantemente com os nossos grupos de vigilância epidemiológica, fizemos toda a logística e distribuição de vacinas e não há falta de vacinas. Inclusive, há municípios que, no momento em que a gente está vacinando 80 e 84 anos, anunciam a vacinação dos 77, 78 e 79 anos, antecipando o que seria para quarta-feira, o que é uma estratégia que em algum momento pode trazer risco, porque o quantitativo de vacinas que foi enviado ainda é o quantitativo para 80 a 84 anos e mais a segunda dose de todos aqueles que ainda precisam fazer a sua segunda dose. Então é muito importante que o município fique atento. Não é o momento de antecipar e sim de seguir o calendário vacinal. Inclusive, alguns municípios aqui da região, aqui no entorno de São José dos Campos, São José, por exemplo, Jacareí, eu tive alguns contatos e me falaram que estava faltando a vacina que o governo não tinha enviado ainda. Você acredita que houve um descontrole na hora de fazer essa vacinação, no caso para idosos, funcionários da saúde, enfim? Toda a nossa grade, como eu te falei, ela foi extremamente cuidadosa no sentido de que a gente pudesse mandar para os 645 municípios e um quantitativo de acordo com o que foi estabelecido. Para os trabalhadores de saúde, o que foi estabelecido no ano passado, de acordo com a campanha de vacinação de influenza para os trabalhadores de saúde, e a partir dos 90 anos e mais, o IBGE 2020. Então, todo o quantitativo de vacina e foi baseado nessa população. Então, o que acontece? Alguns exemplos, por exemplo, eu tenho Santos, que tem mais idosos e a população menor do que algum outro município, que tem uma população maior e menos idosos. Então, a gente tem que estar atento. Foi enviado quantitativos de vacinas para aqueles grupos etários, para aquelas faixas etárias que naquele determinado momento deveriam tomar a sua vacina. E mais a D2 dos grupos que começaram a partir do dia 17 e 18 de fevereiro, que completaram 28 dias. Aliás, no dia 24 de fevereiro até houve um ofício enviado aí a vocês aí do governo do estado, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, questionando aí as doses que faltavam. No caso aí, parece que houve uma ampliação dos grupos prioritários e trouxe problema e não tinha vacina disponível. E agora parece que começa a retomar. Inclusive hoje São José está anunciando que retoma a vacinação. Foi isso que aconteceu? Então, eu recebi essa questão dos consórcios de vacina, mas aquilo tudo que a gente tinha estabelecido em envio de doses também foi. O que acontece também é que a gente precisa, quando a gente olha aqui o estoque, a gente tem a plataforma Vacivida, né, que é uma plataforma que a gente tem trabalhado em todo o estado, e quando a gente olha para a plataforma, a gente vê doses enviadas e doses registradas. Claro que tem, às vezes, um delay nessas doses registradas, mas a gente precisa que todas as doses aplicadas sejam registradas. Ninguém, independente de registro ou não de doses, ficou sem vacina. Pontualmente, uma estratégia ou outra pode ter acontecido, em um determinado momento ter ficado sem, mas todo o abastecimento no estado de São Paulo, ele está totalmente feito, e agora para D2, de 90 anos e mais, incluindo as pessoas com 80 e 84 anos, e um resíduo muito pequeno dos trabalhadores de saúde que tiveram que ser escalonados. Então a gente precisa lembrar que quando a gente falou dos profissionais de saúde, primeiro a gente falou, vamos fazer de todos os trabalhadores. Depois, olhando para a estratégia, nós começamos a trabalhar com aqueles que estavam na linha de frente do Covid-19 e fomos estendendo. Um exemplo clássico é o município de São Paulo. Ele começou na semana passada, aos profissionais liberais, trabalhar com 60 anos e mais. Esse ano, profissionais liberais, 55 anos e mais. Então, é necessário que cada município faça uma adequação daquilo que está acontecendo no seu território. Nós enviamos um quantitativo, mas cada um faz um escalonamento e aí vai fracionando para que não falte vacina. A estratégia do estado de São Paulo é que nenhum município antecipe
o seu grupo prioritário, ou fique sem vacina. O que também pode ter acontecido é que lá atrás nós falamos sempre que a segunda dose da vacina seria em 21 dias. Há municípios que fizeram, inclusive, porque permite, a bula diz que você pode vacinar entre 14 e 28 dias, começaram a marcar a segunda dose com 14 dias. E nós não tínhamos isso para enviar. Então nós avisamos a todos os municípios que a segunda dose chegaria até 28 dias. Então pode ser que essa estratégia, na calibração da estratégia, você tenha que ter alguma questão aí importante, mas principalmente relacionada a D2. Mas nunca vai faltar D2 para nenhum grupo, porque estão todas guardadas e serão entregues até 28 dias. Doutor, na sua opinião, essa informação dos municípios precisam levar ao Ministério da Saúde e também à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Isso gerou um pouco de algum desconforto, alguma confusão, alguma informação que não foi bem absorvida? Como é que você avalia isso? Eu acho que a comunicação é fundamental, né? Nós temos tentado manter uma linha, um canal aberto com todos os prefeitos, com todos os municípios, não só a Secretaria de Saúde, mas também a Secretaria de Desenvolvimento Regional, através do secretário Vignoli. Então, todo momento a gente está atendendo não só vereadores, deputados, prefeitos, secretários de saúde, para que a gente possa deixar muito claro. A segunda dose da vacina do Butantan, ela deve ser feita em até 28 dias. E para isso a gente está mandando vacinas para que elas possam chegar e a estratégia começar em até 28 dias. Então, nesse momento, a gente solicita aos municípios que não remarquem as doses, a segunda dose, entre 14 e 21 dias, e sim para 28 dias, porque é o tempo, nós estamos recebendo novos IFAs, fazendo novas vacinas, às vezes você tem um pequeno problema de produção, então assim, mas estamos com a nossa grade de logística e distribuição extremamente afinada para que os municípios não fiquem sem vacinação. É só atentar para esse fato da D2, da dose 2 da vacina do Butantan serem até 28 dias. Não teremos falta de vacina se todos tiverem essa compreensão e também não teremos problema nenhum. Inclusive o fabricante diz que a partir do 28º, quando você aplica no 28º dia, você tem uma resposta, inclusive celular, melhor. Então estamos trabalhando e aí é um trabalho de todos nós, conjuntos, para que a população não fique sem vacina, não se sinta de alguma maneira prejudicada, que não é a nossa intenção, muito pelo contrário. Em vendo, talvez vocês tiveram a oportunidade de ver aqui no município de São Paulo, as pessoas procurando, vocês se preparem aí na região, começando 80, 84 anos, porque realmente a população está procurando essa vacina e é muito bonito ver um idoso que ficou o ano inteiro em casa sendo vacinado e a alegria dos seus familiares, a sua própria alegria. Então é um momento que a gente tem para comemorar. Precisamos de mais vacinas, sem dúvida nenhuma. Né? Precisamos de mais vacina. O governo do estado de São Paulo tem pressionado, junto com os outros governadores, o Ministério da Saúde, para que mais vacinas nós tenhamos e possamos vacinar outros grupos etários com mais agilidade. Mas o que podemos fazer agora, estamos fazendo em 100% dos nossos esforços e dos nossos trabalhos. Não fosse o Butantan, não fosse o governo do estado abraçar essa ideia, como estaria o Brasil hoje na questão de vacinação, doutora? Eu posso dizer de forma muito clara e objetiva que o governador, ele teve uma visão extremamente importante quando ele decidiu e passou ao Butantan o desafio de conseguir uma vacina e trazer para o Brasil. Hoje, se existe uma vacinação no Brasil e essa vacinação ela é para os 26 estados, Distrito Federal, ela se deve a uma visão de um governador que tem uma visão muito clara daquilo que não só o estado de São Paulo precisa, mas que o Brasil precisa. Então, isso demonstra a capacidade gerencial do nosso governador, demonstra o quanto ele olhou para todo o território, para todo o Brasil, e se temos vacina, 10 de cada brasileiros vacinados, 9 são com a vacina do Butantan. Então, é realmente uma realidade no Brasil, graças ao governador do estado de São Paulo e ao Instituto Butantan, que assumiu esse desafio e tem produzido vacinas para todo o Brasil. Muitos falam que não tomam a vacina Coronavac.
porque veio de insumos da China. Tem nada a ver, né? Então, veja, as pessoas falam que não tomam porque os insumos são da China. Mas a AstraZeneca, os insumos também são da China. As fábricas também são da China. Várias outras vacinas que já estão no calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização e que é aplicado, seja para criança, seja para adolescente, ou mesmo para o idoso, também tem insumos da China. Então, é desnecessário essa tentativa de desacreditar uma vacina por causa de um produtor que seja chinês. Todas elas têm algum componente vindo da China. Então, eu acho que, nesse momento, a gente precisa trabalhar com vida, a gente precisa trabalhar com segurança, a gente precisa trabalhar com credibilidade e não com negacionismo. Então, a vacina do Butantan é a vacina que está em todo o Brasil. A AstraZeneca também chegou em quantidade, uma quantidade muito menor. Esperamos que ela possa, inclusive, ser produzida em larga escala para que, junto com a vacina do Butantan e outras vacinas, nós tenhamos rapidamente que vacinar não só o estado de São Paulo, mas todo o Brasil. Mas será que, senhora, aqui, vacinação para idosos agora? A sua opinião, até quando vai essa vacinação? Até quando os idosos realmente estarão protegidos da Covid-19 para começar, então, a vacinar as pessoas mais jovens, doutor? Então, nós temos uma expectativa, nós estamos agora em março, abril, maio, mais tardar em junho, que a gente consiga vacinar a população de 60 anos e mais. Se tivermos mais doses, se é realmente... Com as 2 doses. Se a AstraZeneca também conseguir produção num quantitativo maior, e quem sabe agora, com todo o movimento que está tendo em Brasília, Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal, outras vacinas poderão chegar ao Brasil e com isso melhorar a nossa estratégia de vacinação. Muito bem, eu gostaria aqui com a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Doutora Regiane, muito obrigado pela entrevista, sucesso, estamos sempre às ordens. Obrigada, é um enorme prazer falar com vocês e eu também estou sempre à disposição. Muito obrigada, bom dia a todos. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem problemas para o motorista aqui em São José dos Campos. A gente tem lentidão no sentido São Paulo, na pista marginal, na altura ali do quilômetro 144, próximo da Revap. Mais uma vez, por causa do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, também no sentido São Paulo, tem trânsito lento agora no quilômetro 207, na pista expressa, ali na altura de Guarulhos. São mais ou menos uns 3 quilômetros de lentidão naquele trecho. E um pouco mais à frente também tem trânsito lento no 223, pista marginal, ainda na altura de Guarulhos. Chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, também tem lentidão na pista marginal, quilômetro 229. Todos os pontos aí por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Senna, por incrível que pareça, nesse momento, embora com trânsito intenso, principalmente no sentido capital, não apresenta pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Tempo bom. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com tempo bom, trânsito fluindo bem. A mesma situação na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito livre, tempo bom, com sol, o motorista faz uma viagem tranquila aí pela Floriano. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, ainda tem neblina densa em alguns pontos, aí claro atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado, mas o sol já vai aparecendo, trecho de serra, chegada ao Ubatuba, tem sol agora, trânsito flui bem. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de Planalto também tem tempo nublado com neblina em pontos isolados, mas trânsito livre. Tem obras a partir do quilômetro 64. No trecho de serra, tempo nublado também com trânsito livre e na serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas. 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta terça-feira o sol deve aparecer em toda a região e a partir da tarde são esperadas pancadas de chuva de forma mais isolada na região. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí,
continua quente. Os termômetros devem chegar aos 31 graus hoje. Neste momento temos 20 graus. 7 horas, 20 minutos. Repita. 7h20. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, recebendo aqui a presença da doutora Antônia Santana, que é juiz-diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos, a quem agradecemos pela visita à rádio e por atender o nosso convite. Doutora, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui, atendendo o nosso chamado aqui na Rádio Jovem Pan. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, espero ajudar a esclarecer os ouvintes. Com certeza, doutor, vai ser muito importante porque a gente sabe que nessa época de pandemia, há pouco tempo houve a reforma trabalhista, muita gente gritou que alguns concordavam, outros nem tanto concordavam, e agora essa pandemia que todo mundo foi para casa praticamente. E o Fórum Trabalhista teve muito problema, muitas consultas, muitas ações. Como é que ficou a situação neste momento, já com um ano já praticamente dessa pandemia, dessa quarentena, doutora? Então, com a reforma trabalhista houve uma redução em 2018, 2019 e em 2020 ainda não temos muitos reflexos. O que aconteceu no início foi a questão de fornecimento de equipamentos de proteção, máscara, álcool, para as pessoas que trabalham com o público, trabalham na rua. E no momento eu creio que quem conseguiu ficar no emprego está aguardando ver o que vai acontecer. Muita gente demitida também, né? Muitas pessoas demitidas, muitas empresas fecharam, dependendo do tipo de atividade, dependendo da situação da empresa. Uma empresa que estivesse assim ganhando para pagar as despesas e houve esse fechamento durante um tempo, houve uma redução do consumo, a boa parte fechou. Entendi. Então eu acredito que a continuar essa situação da pandemia, e pelo visto vai continuar esse ano, os reflexos vão começar no ano que vem, porque tem um prazo de 2 anos da dispensa para entrar com ação. Então, as pessoas estão meio ainda perdidas esse ano. Um decreto do governo federal que baixou o salário, as pessoas ficam em casa e, com isso, uma mudança generalizada. Sim, praticamente. Houve empresas que fizeram, até grandes empresas, por exemplo, a Embraer fez uma redução de 25% do salário e 25% da jornada. Teve alguns que suspenderam os contratos e as pessoas ficaram recebendo como se fosse um seguro-desemprego, né? Entendi. Ficaram recebendo não houve desligamento, a suspensão do contrato. Então, cada um tem todo um jeito, né? E quando retorna ao trabalho, existe aquela estabilidade também, que o período que ficou em casa é o período de estabilidade, é isso, né? Isso, normalmente sim. Fica um período para manter o contrato, mas dependendo da situação, vai discutir na justiça. Não tenho porque dúvida, se a empresa não conseguiu manter a empresa e conseguiu manter os empregos, provavelmente a dispensa ocorreu e vai ser discutido na justiça o pagamento dessa estabilidade. Giovana? Doutora, acontece também que tem algumas empresas que ainda estão com os funcionários trabalhando em casa, o home office, como dizem, né? Sim. Muita gente se adequou a essa situação. Queria saber um pouquinho sobre isso, né? Quais são os meios hoje que a gente tem para controlar essa jornada, né, em casa? O que a gente pode dizer para quem está em casa, por exemplo, é um trabalhador que está hoje trabalhando, continua trabalhando em home office? Então, o home office hoje basicamente é aquele que usa tecnologia de informação e comunicações, né? Computador, telefone, esse tipo de trabalho. E a forma de controlar fica meio ajustado pela chefia. Geralmente você estabelece uma quantidade de tarefas, um relatório, para comprovar que realmente a pessoa está trabalhando. Basicamente, a forma de controle é esse, né? Uma coisa que é bom alertar, que a gente até vê na nossa situação, né? O WhatsApp, o computador, então, às vezes, vejo algumas pessoas que estão no home office, eu estou trabalhando muito mais, aí porque vem, assim,
das 7 da manhã à meia-noite tem comunicação. Então, é um cuidado que tem que ter. Porque, assim, o ideal... Não dá para controlar por tarefa, por horário, porque o que acontece? Você está em casa, está com a criança fazendo a aula em casa, você tem que fazer seu alimento, que quando você está no trabalho, às vezes você vai num restaurante. Então, assim, o ideal é controlar por tarefa, porque trabalhar por horário fica difícil, porque senão é o que acontece, né? Tem uma servidora, por exemplo, ela falou, olha, eu começo a trabalhar às 5 da manhã, e trabalho até meio-dia, e aí vou fazer as tarefas de casa, depois eu volto mais um pouco. Então, se for ver, ela começou às 5 e ela desliga o computador, sei lá, 8 horas, 9 horas da noite, dá a impressão que ela trabalhou 18 horas, 19. Isso. E não é, ela organiza, né? Então, o ideal é que seja por tarefa. Mas o empregador ter esse cuidado de, sabe, manda e-mail às 6 horas da manhã, meia-noite, às 11. A pessoa que meio formal intencionada... Isso vale como prova? Pode usar. Vale como prova. Vale Entendi. como prova. É a ordem, né? É uma ordem. Ali, olha, fulana, você... Amanhã, eu preciso que você faça um relatório. Não está falando. Pode ser que entenda que o relatório é naquele horário, né? Dá a impressão, doutor, que a coisa é mais grave do que você imagina. Por exemplo, eu não acredito, que você fica full time em casa trabalhando para a sua empresa, que você é funcionário, né? Porque tem aquele momento lá que você para um pouquinho, você vai ligar para um amigo, você vai, por exemplo, almoçar, vai tomar um cafezinho. Se você vai a somatória desses tempos não utilizados para o trabalho, lá na frente ele pode chegar, olha, eu trabalhei das 7 da manhã até 8 horas da noite. Dependendo e como comprovar isso, né? Por isso que eu estou dizendo, né? Tem que tomar o cuidado disso, porque se você fica mandando ordens o dia inteiro, dá a impressão que a pessoa está o dia inteiro. Doutor, então é mais ou menos assim, quando você está no seu trabalho físico, você tem o horário, sei lá, das 8 da manhã às 5 da tarde, Isso. com 2 horas de almoço, Exatamente. por exemplo. Esse é o nosso trabalho que a gente estava habituado. Sim. Agora muita gente passou a trabalhar em casa. E aí, Sim. como a senhora disse, 5 horas da manhã, essa pessoa já está desenvolvendo uma tarefa porque ela sabe que vai ter que fazer o almoço, etc. Sim. e tal. Só que se a chefia mandar uma mensagem às 5 horas da manhã pedindo alguma coisa, isso estaria, em tese, fora do horário normal de expediente, é mais ou menos isso? Ou seja, dentro desse contexto... A soma assim, por exemplo, tem uma às 5, tem uma às 6, outra às 7, outra às 8... Outro às 11 da noite, outro às 10h30 da noite. Uma sequência de tarefas. Não é o normal. E fala assim, eu não acredito, eu também não acredito que a pessoa fique. Não fica. Isso aí a gente sabe. Até porque quando você está em casa, é como a senhora mesmo disse. Sim. Principalmente no caso das mães, a criançada está em casa também. Sim. Não tem jeito, né? Você não, tem hora que você tem que interromper. Por isso eu acho que a questão de, digamos assim, cobrança, entre aspas, por tarefa. Por tarefa, né? um relatório. Você tem uma obrigação diária, você sabe quais são as suas tarefas e ao final do dia você tem que entregar aquelas tarefas. Basicamente, eu penso que o entendimento nas provas vão ser assim, nesse sentido. Mas tem a história do direito à desconexão. Tem chefia que manda sábado, manda domingo, manda de noite, alguma ordem, algum pesquisa. Me passa o relatório de tal coisa... Em horários que, em tese, ela está de descanso. Então, tem os dois lados, né? A chefia tem que tomar cuidado com essa questão, né? E, ao mesmo tempo, o funcionário também tem que tomar cuidado com a entrega do trabalho dele, né? Porque das tarefas. Há pessoas que não têm organização e ela não consegue dar conta em casa, né? Então, acho que os dois lados. Tem que ser escrito, tem que ser feito um documento. Documentado, né? Qual vai ser a rotina do trabalho, e é uma exigência legal para não falar assim, mas eu fiz isso e não era para eu fazer, ou eu pedi para você fazer, você não fez. Tem que ser muito, como a pessoa está fora dos olhos do gestor, tem que ser tudo por escrito. E a lei está exigindo... A verdade é que é tudo muito novo, né? É muito novo. Esse assunto mas eu sempre falo, né? A questão é escrever, porque não tem jeito de falar, eu não entendi, eu achei que estava incluído, ou eu achei que não precisava fazer, e não tem que achar, né? A
a regulamentação do serviço do teletrabalho exige um aditamento no contrato para estabelecer esse teletrabalho. E tem que ter regra, né? E se for retornar também, tem que fazer por escrito e as tarefas têm que estar discriminadas num documento. O nosso telefone, nosso WhatsApp, à disposição do ouvinte para a pergunta da doutora Antônia Santana, que é juiz-diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos. A hora? 7h31. Repita. 7h31. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ 6,74, com queda de 0,35%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou em alta de 1,95% a 31.535 pontos, enquanto o índice tecnológico Nasdaq também subiu 3,01%, fechou a 13.588 unidades. No Brasil, a bolsa fechou o primeiro pregão de março em alta de 0,27% a 110.334 pontos. O dólar encerrou o dia em leve queda, caiu 0,09% e fechou a R$ 5,60. Agora 7h34. Repita. 7h34. Muito bem, de volta aqui com a doutora Antônia Santana, que é juiz-diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos. Doutora, a pergunta do empresário aqui perguntando quais são as obrigações da empresa nesse sentido, nessa época de pandemia. As obrigações continuam as mesmas que eram antes disso ou não? Houve alguma mudança com relação ao funcionário? Não, as obrigações continuam as mesmas. No caso de quem trabalha no teletrabalho, ele tem que ser orientado com relação às questões de evitar acidente de trabalho. Teletrabalho e home office sempre são a mesma coisa? Sim. Tá. Uma versão em inglês e uma versão em português, né? Na doutor? realidade, assim, o teletrabalho é considerado quando é com computador, telefone, essas coisas. E o home office é trabalhar em casa. Entendi. Então, por exemplo... Então é diferente, Eloy. Tem uma diferença. É diferente. Tem uma diferencinha. Por exemplo, um tipo de... usado... Começou a ser usado para o teletrabalho. Antes era trabalho a domicílio, por exemplo. Isso. Quem costureira, ela trabalha em casa e não é um teletrabalho, porque ela costura, ou monta uma roupa, nesse sentido. Mas as obrigações continuam as mesmas, com questão... Teve essas questões de diminuição de salário, suspensão, essas coisas. Mas, no geral, as obrigações continuam as mesmas. Com relação ao teletrabalho, o fornecimento dos equipamentos e o reembolso... de obrigação da empresa. Obrigação da empresa. E também, no caso, assim, eletricidade, internet, que a pessoa está gastando em casa. É o reembolso das despesas. É um reembolso. Algumas pessoas reclamaram que não está tendo reembolso, ou o reembolso está menor do que a pessoa acha que teria direito. Tudo isso, assim, é discussão, sentar para conversar, porque realmente, às vezes, assim, a pessoa fica o dia inteiro fora, não tinha gasto nenhum. Hoje ela fica, né, com o computador ligado, às vezes teve que aumentar um plano de internet. Então, tudo isso tem que ser comprovado, ela tem que comprovar para a empresa. E quem paga é o empregador? Sim, porque, assim, você estando no ambiente do empregador, lá na empresa... Todos os custos são dele, né? Isso. É uma característica, é o empregador que arca com os custos da prestação de serviço. Estando em casa... mesma coisa. Ele tem que arcar, né? Com relação ao vale-refeição, por exemplo, ao vale-transporte, por exemplo... O vale-transporte, ele não tem necessidade, porque a pessoa não está em casa. Sim. E se tiver esse custo para uma reunião, por exemplo, que é importante... Até para manter a união do grupo, essas coisas, uma reunião que seja mensal ou
que tem um custo, ele pode pagar o vale transporte ou o custo que ele costuma pagar só em relação ao comparecimento. Mas o vale transporte fica suspenso. O vale refeição, se for alguma coisa previsto em norma coletiva, tem que continuar dando, né? Ou passar para vale alimentação, porque ele está trabalhando. Tem que estar na norma coletiva lá. O vale refeição, sim. Agora, por exemplo, ele está em casa. Fica também a critério. Por exemplo, se a pessoa não cozinha, ela pode ter o vale-refeição para sair e almoçar em algum lugar próximo da casa dela. Entendi. Então, as obrigações do contrato permanecem a mesma. O transporte que não, porque ele está dentro de casa, né? Muito bem, Jornal da Manhã, hoje conosco a doutora Antônia Santana. Hora do intervalo agora, dona Giovana. Tá bom, depois eu faço uma pergunta. Juiz-diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos, a hora? 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h41. Repita. 7h41. Muito bem, hoje conosco a doutora Antônia Santana, juíza, diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos. Doutora, a gente sabe que no passado tinha uma máxima aí de que a justiça do trabalho era vir lá do empregado. Ou seja, o empregado era demitido, a primeira coisa entrava contra o patrão, contra a empresa, e logicamente ganhava isso. E a gente sabe também que muitos abusavam disso também, que ficavam 3 meses, pediam conta, ou aprontavam a ser demitido, pegavam o dinheiro do governo lá, o benefício lá. Não, seguro-desemprego. Seguro-desemprego, exatamente isso. Isso hoje amenizou isso? Continua? Como é que você avalia? Na realidade, o que acontece não é a Justiça do Trabalho que é protecionista, é a legislação que é protecionista. Tanto a Constituição como a CLT. A senhora concorda com isso, não? Que realmente as nossas leis protegem. Por quê? Porque a documentação está toda com o patrão. Entendi. Com o empregador. Segundo, é o poder econômico, o trabalhador ele não tem assim opção. Hoje, ainda mais com esse seguro-desemprego. Fala, não, olha, o trabalho é assim, você vai trabalhar 44 horas e o salário é 1.500. Ah, não, por 1.500 eu não vou. Ah, então tá bom. Obrigada. Aí vem os outros 999 que estão na fila, alguém vai aceitar ganhar 1.500. Então, assim, tem esse lado que a subordinação do trabalhador e as condições não permitem que ele negocie ou que ele se imponha, né? Então, nesse sentido, como a documentação é do empregador, foi feito isso. A legislação, ela, por exemplo... Voltada mais para o empregado. Não, eu não recebi o salário. Quem que tem que ter o recibo? O empregador. Sim. Então ele falou, eu paguei. Cadê o recibo? Cadê a prova? Eu perdi, pegou fogo. Eu falei, não tem como, né? Então vai pagar, entendeu? Então não é que a Justiça do Trabalho fala assim, você não tem direito a nada, mas porque você é trabalhador, você vai receber. Não é assim. E o que acontece assim, o mínimo está na Constituição, na CLT. E às vezes o empregador, ele faz coisas que não precisa, dá um presente, faz uma série de coisas que ele poderia fazer para qualquer pessoa, ele faz para o empregado, pro trabalhador, sim, esperando que ele vá deixar de pagar algum direito e o trabalhador vai deixar por isso mesmo. Uma parte das ações eram assim. Mas hoje, em razão de uma sistemática que tinha na Justiça do Trabalho, que os advogados eles ganham um percentual sobre o que a pessoa ganha. E não é um contrato como os outros advogados. Então tinha essa questão de aumentar um pouco o valor para favorecer, ajudar no acordo. Entendi. Só que a partir de 2017, com a reforma trabalhista, implantou a questão dos honorários, que antigamente era só quando a pessoa era assistida pelo sindicato, quando o advogado era do sindicato, o sindicato ganhava 15%.
e o trabalhador não tinha que pagar nada. E hoje, a partir disso, os dois podem ser condenados. Os dois? O trabalhador, se ele faz 10 pedidos e ele ganha 5 e perde 5. Então ele ganha os honorários sobre 5 e paga sobre 5 para a pessoa, proporcionalmente, né? A má-fé foi para a justiça, para a CLT, que antes já tinha no CPC e era aplicada. Quando fica comprovado que houve má-fé, tanto de uma parte como a outra, ela é aplicada. Então ficou meio folclore que a Justiça do Trabalho sempre Aliás, caíram muito no processo contra as empresas, né? Em razão disso, né? Sim, mas uma parte... Aliviou o fórum, né? Não, assim, em 2017, nossa distribuição foi quase 3 mil. Entendi. Aí, em 2018, baixou para 1.800. Entendi. 50% na média, mais ou menos. De qualquer forma. E também, antes, era uma forma também da empresa, principalmente prestadora de serviço, mandar embora e deixar a pessoa aguardar. Aí, quando ela tivesse audiência, ela já estava com a corda no pescoço e meio que aceitava qualquer coisa. Então, agora ficou meio equivalente. Né? A empresa também não vai fazer isso porque ela tem que pagar honorários para o Doutor, aqui ainda com relação ao home office, equipamentos tipo computador, celular, a empresa é obrigada a fornecer para o funcionário em home office? Ela tem que fornecer, porque ele não é obrigado a comprar. Se ele comprar, ela tem que reembolsar, tratar um aluguel, alguma coisa assim, porque ele não tem que ter... Ele não é obrigado a ter um equipamento para trabalhar em casa. Se ele não tiver, tem que fornecer. Tem que fornecer ou dar incomodato. Emprestar. Emprestado, né? Emprestar, fazer um documento. Doutor, inclusive tem uma pergunta de uma ouvinte nossa aqui pelo chat da nossa transmissão ao vivo do YouTube, a Cíntia Araújo. Ela pergunta exatamente uma situação nesse sentido. Ela diz que, na verdade, ela quer saber... existe até uma palestra que a empresa fez com essa questão da ergonomia, de sentar corretamente, utilizar a cadeira correta, e cai exatamente nessa condição. Ou seja, neste caso, a empresa, se ela exige a questão da ergonomia, né, posicionamento correto, cadeira correta, ela tem que fornecer esse equipamento, pode então. ser um empréstimo. No sentido de empréstimo. Comodato, né? Ou seja, mas para ela poder cobrar, ela tem que seja emprestado, mas ela tem que fornecer. Mas eu acho que não tem como fiscalizar, né? Então, mas difícil, o que acontece? Né? A lei exige que ela faça essa palestra, oriente e faça um documento. Olha, você tem, por exemplo, de levantar... Ou seja, pelo lado da empresa... tempo, fazer um documento e o trabalhador assinar esse documento que ele sabe. E aí que ele tem que usar aquela cadeira, que ele não vai trabalhar na frente da televisão com o computador. Seja, mais uma vez são os dois lados. Os dois lados, do ponto de vista... um compromete o outro. Sim. Assim, se a empresa não fornece equipamento e o trabalhador está trabalhando com o notebook no colo ou na mesa da cozinha, ou ele está trabalhando num banquinho ou no sofá e não tem aquele documento e ela não forneceu. Doutor, mas será que isso acontece? Acontece. Acontece. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, né? A gente falou sobre várias situações. Aqui, né? Em cima da hora. A gente falou sobre várias situações. Em que momento o trabalhador deve procurar, né, o Fórum Trabalhista, por exemplo? O que é melhor? Primeiro ele conversa com o empregador, tenta acertar os detalhes, né? O que não está legal, o que não está direito, e depois ele procura o fórum, se não conseguir chegar num acordo. Mas em que momento o trabalhador deve procurar o fórum? Um momento assim, o ideal é conversar, se chegar a um meio termo, inclusive em razão do custo, é o que eu estava dizendo para vocês. A questão hoje você entrar com uma ação tem o custo dos honorários, o trabalhador corre o risco de não ter o direito que ele acha que ele tem e ele ter que pagar os honorários da empresa. Então, assim, o ideal é conversar, porque às vezes a pessoa pensa que tem o direito e não tem. Então, assim, conversa com o chefe, normal, assim, sem criar conflito, porque às vezes a pessoa ela começa a criar problema e se irritar, e ela vai agressiva. Só piora, né? Porque hoje está um ambiente você não pode falar nada, que as pessoas já se irritam. Então, assim, conversa com a chefia, vai no departamento pessoal. Se vê que não tem jeito, tenha uma forma de a reclamação
direta, né? Chama Juspostulândia, a pessoa vai no Fórum Trabalhista, que hoje não está podendo, né? E vai no Fórum Trabalhista, expõe o problema dela, um servidor faz a termo, que é a declaração, e começa um processo. Ou ela procura um advogado particular ou do sindicato e entra. Mas eu sempre acho assim, o ideal é conseguir resolver, porque depois você, daquele direito que você poderia ter resolvido amigavelmente, você vai ter que tirar uma parte para pagar os honorários. Então, às vezes, você tem 1.000 e aí você fica com uns 600. Acaba perdendo, 700. Né? É verdade. E às vezes você conversando, fala, olha, então vamos resolver, pode pagar parcelado. Você está me devendo umas férias, está devendo uma hora extra, vamos conversar, então vamos fazer um acordo. Tem, inclusive, acordo extrajudicial, tem outra hipótese, aí só que o extrajudicial tem que entrar para o juiz homologar, né? Entendi. Então, assim, o ideal é tentar resolver amigavelmente e, se não tiver jeito, aí procura um advogado ou faça essa reclamação oral, né? Vai na Justiça do Trabalho e ela é redigida a termo. E para fechar com a senhora aqui agora, doutora, também é o seguinte, nova lei também, que essa mudança, reforma trabalhista, hoje quem tem, por exemplo, 20 anos de casa, ou mais ou menos, conta apenas 5 anos, né? É isso ou não? Não, na realidade, assim, a prescrição, a pessoa do... Não, nem diria prescrição. Por exemplo, tem um funcionário lá que ele está há 20 anos na empresa. Então, a prescrição. A prescrição. Por exemplo, você tem há 20 anos, você nunca recebeu horas extras. Se você for reclamar, você vai reclamar de quando você entrou 5 anos para trás. Não é os 20 anos. A prescrição é que fixa esses 5 anos. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E acabou o seu contrato, você tem 2 anos para entrar. Mas aí você tem esses 2 anos, ele vai pegando os 5 anos para cá. Por exemplo, você é mandado embora de 2019. Entendi. Você tem até 2021. Mas você vai poder reclamar de 2016 a 2021. Ele vai pegando, vai prescrevendo. Essa lacuna que você deixou de trabalhar, conta também. Isso. Entendi. Porque você tem 2 anos, porque assim, deu 2 anos, não vou entrar. Agora, se dentro desses 2 anos você entrar, conta 5 anos de quando você entrou para trás. E aí o restante não pode discutir. A única coisa que pode discutir é a questão, por exemplo, de vínculo, que é uma declaração, né? Não vai ter condenação financeira, então pode requerer o vínculo a qualquer tempo. Aí vai discutir com a Previdência se ela vai aceitar ou não. Doutora, muito obrigado pela visita errado, muito interessantes as suas respostas, as indagações que foram feitas aqui, a toda a equipe. A senhora foi prontamente muito bacana conosco aí, muito obrigado de coração mesmo. Acho que a doutora vai ter que voltar, viu, com certeza, porque tem pergunta aqui que não deu tempo nem de fazer, infelizmente. Doutora, bom dia, muito obrigado. Hein? Eu que agradeço a oportunidade, quando precisarem, pode me chamar que eu venho. Tá certo, a hora. Obrigada. 7h52. Repita. 7h52. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h55. Repita. 7h55. E vamos até Brasília agora para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Vejam só, um homem que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com 188 quilos de cocaína e mais 800 gramas, foi solto por Gilmar Mendes. O argumento de Gilmar Mendes é que ele tinha bons antecedentes. Imagina o sujeito estar com 188 quilos de cocaína para vender aí para os viciados em cocaína, para os dependentes, né? para os escravos de cocaína, que por sua vez sustentam o tráfico e a compra de armas do tráfico. Ele tinha bons antecedentes. Então eu estou contando isso porque ontem a segunda turma do Supremo confirmou essa soltura, confirmou a decisão de Gilmar Mendes, porque ele tem bons antecedentes. Então a prisão vai ser substituída, ele já foi solto em dezembro, né? Ele só tem que ficar em casa à noite, como todos nós, né?
e tem que pedir licença para o juiz se ele quiser se ausentar da comarca, e ele tem que se apresentar de vez em quando, só isso. Mas não tem problema nenhum ter 180 quilos de cocaína carregando. Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal entrando, né, em estradas em que ele vinha lá do nosso companheiro país vizinho, né? É isso que estimula o tráfico, por isso que o tráfico cresce. É assim que se estimula, mas enfim. Em compensação, pelo menos na Justiça Federal, na 13ª Vara lá de Curitiba, que ficou famosa pelo Lava Jato, teve mais 2 condenações de Lava Jato, e sempre os mesmos, né? O Renato Duque, que foi diretor da Petrobras, foi posto lá pelo José Dirceu, foi condenado a 6 anos e meio, e de novo um tesoureiro do PT, né, o João Vacari Neto, condenado a 3 anos e alguns meses, porque os dois, né, receberam aí 2.300.000 de uma gráfica com notas frias, enfim, isso demonstra que era... Aliás, o Renato Duque, desculpem, foi 3 anos e 7 meses, e o João Vacari é que pegou 6 anos e meio. Mas, enfim, isso mostra o que era a Petrobras, né, que está tão falada de novo, né, por causa da troca de diretor, é assim. E um processo em São Paulo vai continuar. O Ministério Público propôs ao Dr. Davi Wip que negociasse, que fizesse um acordo com um farmacêutico, mas ele não topou o acordo. Ele está muito magoado, porque ele era coordenador lá desse grupo anti-Covid, lá do governo do estado de São Paulo, ainda hoje é de um comitê, e o farmacêutico teria revelado, posto nas redes sociais, a receita que o Dr. Davi Wip administrou para si próprio de hidroxicloroquina, estando com Covid, né? E aí foi uma cobrança muito grande, cobrando coerência, né, nas redes sociais, mas ele não quer saber de negociação. Ele diz que ele e a família sofreram muito com isso e vai continuar o processo contra esse farmacêutico. Bom, mas queria registrar também, já que eu estou falando nisso, né, que aquela minha auxiliar que teve Covid, só ontem, indo a pé ao posto de saúde, ficou sabendo que tinha Covid. Porque ela ia ficar sabendo no 12º dia da Covid, né? E ainda ia espalhar Covid pela rua, porque não conseguiu acessar. Eu também não conseguia, que ela me passou a senha, não conseguia acessar na internet. E ainda bem que ela foi tratada a tempo e já não tem mais sintomas, né? Embora tenha que ficar ainda isolada. E por fim, eu falei aqui do progresso que foi essa instrução normativa entre o IBAMA e a FUNAI, e agora o agricultor, o Rogério Vian, que é o presidente dos grupos nacional, dos grupos de agricultura sustentável, me conta que os índios estão procurando o pessoal da agricultura sustentável para receber instruções de modernizar nas suas culturas, o plantio direto, o manejo, a manutenção do solo, a proteção do solo, os insumos locais, regionais, que não agridem o meio ambiente. Enfim, uma excelente notícia, esse congraçamento entre os brasileiros indígenas e os brasileiros que já estão na agricultura e que podem transmitir seus conhecimentos para que a comunidade agro receba mais essa contribuição, né, de várias etnias indígenas para crescer ainda mais a importância de um setor que está sustentando o Brasil nesse ano de pandemia. É um dos setores que teve sucesso neste ano, né? A gente conversa com empresas agrícolas e todas elas dizendo que foi o melhor ano de sua existência.
estamos garantindo a segurança, estão todos garantindo a segurança alimentar das cidades. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.